Bom dia a todos. Prazer, meu nome é Thiago e hoje teremos a nossa incrível palestra aqui com o nosso amigo Rafa Rufo, ele que traz aí uma grande experiência e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui hoje e serei o anfitrião aqui então com vocês e a gente vai estar transmitindo ao vivo aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, Rafa, é um prazer recebê-lo aqui com você. Obrigado, muito bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vou me apresentar aqui no meio da nossa apresentação. Eu montei um escopo, uma linha aqui para a gente acompanhando. Vou compartilhar a tela com vocês. Basicamente, hoje eu quis trazer um conteúdo um pouco fora do tradicional empreendedorismo, né? A gente fala muito sobre ferramentas, a gente fala muito sobre estratégias, a gente fala muito sobre como é que a gente pode ter rotinas ou não. Então, eu quis trazer uma coisa mais voltada para o eu, porque a gente fala que a alta performance no empreendedorismo começa com auto performance com a gente mesmo. E muitas vezes a gente esquece de programar essa nossa querida máquina para conseguir ter melhores resultados lá na frente. Então, hoje eu preparei alguma coisinha mais dinâmica, vai ser uma palestra mais compacta, mas com bastante impacto, né? O que eu quero trazer hoje é um pouco do conceito de ser mais inteligente, mais rápido e mais feliz. Quais são os conceitos, fundamentos disso? Falar um pouquinho sobre as tecnologias biológicas e a gente vai adentrar só em dois pontos aqui importantes, que é o sono e respiração. Por mais que a gente ouça falar do sono, de precisar dormir para poder ter a melhor performance, eu quero trazer de uma forma mais didática e mais prática de como a gente pode organizar isso. A respiração, vou trazer uma visão bem mais ampla e distinta sobre esse aspecto biológico natural voltado para a gente conseguir performar e ter melhores resultados, até financeiros, baseados nisso. E no final, vou convidar vocês para fazer uma prática na hora aqui, para vocês sentirem um pouco o que eu estou falando. Então, me apresentar um pouquinho. Quem é o Rafa aqui que fala com vocês? Sou empreendedor, né? Tenho algumas empresas, mas a gente nunca deixa de empreender. Acho que empreender é buscar soluções. Eu, por formação, sou gestor comercial, já trabalho há 14 anos montando time de alta performance. Também sou consultor, hoje, de RH. Sou formado em coach pela Universidade da Cristiana da Califórnia. Também tenho formações em PNL, neurolinguística. Sou mentor de alta performance, né? E treinador nas áreas principalmente de comunicação, educação corporativa, liderança, faço muita mentoria para líderes e desenvolvimento pessoal e profissional. Também tenho uma empresa, né, AlphaDu, que é uma empresa voltada em bem-estar corporativo, e a gente impulsiona centenas de profissionais a desenvolverem o melhor bem-estar e resultados, tanto na vida pessoal como profissional. Também, por formação, sou engenheiro, filósofo, então, às vezes, a gente tem uma trajetória educacional que muitas vezes não corresponde com o que você faz na hora, mas eu falo que empreender é isso. Cada conteúdo, cada conceito que você aprendeu durante essa trajetória te trazem até aqui e só agregam. A gente tem um pouco da mitologia, né, do empreendedorismo, que a paixão, o romantismo, empreender é muito bom, principalmente quem faz uma transição. A gente fala do iceberg, né, o que as pessoas enxergam quando você chega lá, as conquistas, aquela glória, todo aquele aspecto de empreender é legal, cara, você é o seu próprio patrão, mas o que está abaixo do que as pessoas não veem, que são as dificuldades do dia a dia para a gente que está empreendendo. São vários sacrifícios que nós fazemos, né, como esse está aqui domingo, cedo, podendo estar com a família, podendo aproveitar o dia de folga, mas estar aqui para ter mais conhecimento, mais conteúdo, ficar saudável, ter bons hábitos. Quando a gente fala de bons hábitos, são hábitos mais deliberados, né? Voltados realmente para algum tipo de resultado, não hábitos que alguém te passa que precisa fazer. Eu sou muito contrário àquela filosofia de que você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que ter uma rotina muito clara, você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Essas fórmulas, elas funcionam, mas elas não funcionam para todo mundo. Então, cada um tem um sistema de rotina, de hábito, de crença diferente, que pode mudar de acordo pessoa para pessoa, região para região, negócio por negócio. Né? Ter foco, aprender a lidar com frustrações, ter uma mentalidade de mindset de crescimento, ter mais persistência. A gente fala de prazo, né, de coisas que têm que ser feitas, os custos ocultos que tem em tudo isso. Tem que definir objetivos muito claros. A gente tem que lidar com a rejeição. E a rejeição não é uma coisa naturalmente racional, o nosso cérebro não lida muito bem com isso, então acho que a grande dificuldade é essa também. Muitas noites sem dormir, muitas lágrimas, né? Quantas vezes a gente não chora achando que nós não somos competentes o suficiente, as coisas não estão indo muito bem. E muita determinação, principalmente, a gente tem que ter muito gerenciamento do nosso tempo, porque o nosso único recurso que nós não temos controle, que é escasso e não volta mais, é o nosso tempo. Acho que a de gerenciar o tempo é a principal habilidade que a gente tem que adquirir. Então,
Só de forma que mais ampla para a gente ir adentrando, eu quero falar sobre essa superfície. Mas por que eu trouxe primeiro esse tema mais rápido, mais inteligente, mais saudável? Vou trazer algumas dicas de livro também. Tem um livro chamado Game Changer, que é do Dave Asprey. Para quem não conhece, eu indico demais conhecer esse cara. Ele é um empreendedor do Vale do Silício. Hoje ele tem um podcast de empreendedorismo que é o mais ouvido no mundo, né? São mais de 100 milhões de audiência. Então ele traz todos os empreendedores, empresários, todos aqueles livros que a gente vê, que a gente entende. Daniel Goleman, a gente tem convites de Tony Robbins. Ele chama o Robert Greene, que é do 48 Poder. Então, se todos os autores de livros que hoje nós estamos consumindo enquanto empreendedores, ele é um cara que entrevistou essas pessoas e em mais de 450 entrevistas, ele sempre perguntava quais eram as 3 coisas mais importantes para a pessoa alcançar um sucesso. E era uma métrica que chegava sempre, todas as respostas de todas essas pessoas que participavam do podcast dele chegavam em 3 tópicos. Tópicos que vão deixar você mais inteligente, coisas que vão deixar você mais rápido, coisas que vão deixar você mais feliz. Mas o que é basicamente o ser mais inteligente, mais rápido, mais feliz? Porque muitas vezes a gente não consegue entender esse conceito. Mas o conceito de ser mais inteligente é eu conseguir resolver problemas da melhor forma. É eu aprender mais. É eu ter mais memória e criatividade ativas. Porque hoje a gente que empreende precisa estar o tempo inteiro aprendendo coisas novas. Só que o aprendizado, existe uma lógica, existe uma ciência por trás de eu aprender mais. Eu não consigo aprender mais só por ler mais, só por estudar mais. Eu preciso ter técnicas, eu preciso saber o horário, eu preciso saber o que estudar, eu preciso ter formas de eu recuperar minha energia mental para aprender. A minha memória é muito importante para poder resolver problemas futuros lá na frente. Ser mais rápido, basicamente procrastinar menos. Né? A procrastinação, acho que é uma entidade que circula todos nós o tempo inteiro, que nos evita de chegar até um ponto comum que a gente quer. Produzir mais. Eu acho que a primeira pergunta de quem está você empreendendo, o que você precisa? Cara, eu preciso produzir mais. O meu tempo está muito escasso. E planejar e executar de forma mais assertiva. O empreendedorismo a gente executa muito antes de pensar, né? Porque o tempo é muito rápido, a velocidade acontece em um outro plano. Então, parece que a gente tem que ter o tempo inteiro buscando produzir com menos. Por isso o termo mais rápido e mais feliz, que é basicamente a gente conseguir ter a nossa mente em paz, conseguir dormir, conseguir descansar o nosso emocional para que a gente consiga ter bons resultados. Porque não é só o financeiro, não é só o resultado material, não é só o resultado também da empresa, do nosso empreendimento dar certo, a gente precisa estar satisfeito com a gente mesmo. Então, é ter menos conflitos emocionais. Os principais conflitos emocionais que nós sentimos é o estresse e a ansiedade. A gente está todos os dias nesses estados que não são estados naturais da nossa mente, do nosso corpo. Nós precisamos ter melhores conexões neurais, precisamos ter os nossos neurotransmissores, como a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, a serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, eles precisam estar muito bem conectados para que a gente consiga produzir, né? E ter mais saúde. Quando você está doente, basicamente, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue mal pensar. Então, esses 3 elementos de ser mais inteligente, mais rápido, mais feliz, estão todos eles dinamizados nesses tópicos. Então, hoje eu vou trazer para vocês 2 ferramentas, 2 tecnologias que vão ajudar a gente a ser mais inteligente, mais rápido, mais feliz. Aqui a gente tem várias técnicas que podem ser aplicadas, a gente tem ferramentas, a gente tem apps, a gente tem gadgets, a gente tem estruturas. Isso mesmo aqui, o Zoom é uma ferramenta que faz com que a gente seja mais rápido, porque a gente conecta com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sem precisar se deslocar geograficamente. Então, o Zoom, por exemplo, é uma tecnologia para a gente ser mais rápido. Olha que coisa. Muitas vezes a gente não percebe que isso aqui facilita a nossa vida nessa velocidade. Eu quero trazer um conceito muito legal de hardware e software. Hardware, o que é o hardware, né? Hardware na tecnologia é esse aqui, é o computador, é o celular, é a parte física, é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente manipula. O hardware é basicamente aquilo que existe na matéria. Se a gente for transitar isso para o lado do ser humano, o que é o hardware? O hardware é o nosso corpo, o hardware é o nosso organismo, o hardware é o nosso cérebro, e ele é um órgão que você pega, você manipula. O pulmão é um hardware. E o que é um software? O software é um programa, é um sistema. Esse sistema a gente não vê, a gente não pega. É o Windows, é o Mac, é a iOS. O software é um aplicativo de CRM, é um gestor de ERP. O software é um sistema de trade. Tudo isso são programas que fazem com que
as coisas aconteçam. Então, o software está dentro de um hardware para acontecer. Quais são os softwares nossos, do ser humano? A nossa mente. A nossa mente é um subproduto do cérebro. A gente não pega, a gente só sente. Pensamento é um software. Sentimentos é um software. Emoções são um software. Então, tem até a filosofias orientais, né, de a fantasma na máquina, que a gente costuma falar. Será que nós estamos emulando a inteligência artificial para ser parecido com a gente? Ou nós já somos uma inteligência artificial e estamos construindo um espelho da gente mesmo? Porque nós somos uma máquina. Nosso corpo é um hardware, nossa mente é um software. Quando você começa a entender esse conceito, a gente começa a saber que é muito mais fácil eu trabalhar a minha performance baseada no que eu melhoro o meu hardware? Minha alimentação, atividade física. Isso são coisas que melhoram o meu corpo. O que eu melhoro o meu software? Relações saudáveis, sono de qualidade. Eu conseguir manipular minhas emoções, entender os meus sentimentos e saber como eu me comunico. Isso é um exemplo de softwares que nós temos que são biológicos. Então, eu só trouxe esse conceito para poder amarrar o que são as tecnologias que nós vamos ver na frente. Mas antes, um conceito de tecnologia. Tecnologia, basicamente, se for ver a morfologia da palavra, é um conjunto de técnicas, ou instrumento, ou alguma habilidade, algum método, ou processo, que visa, de alguma forma, a resolução de problemas, e ele é usado na realização de objetivos. Então, uma tecnologia me ajuda a chegar até algum lugar. Uma tecnologia, ela me ajuda a resolver um problema. Isso é o conceito de tecnologia. Atualmente, a tecnologia se refere a ferramenta, máquina, coisas que podem ser usadas no mundo real. Mas nós já tivemos outras tecnologias antepassadas que nós fomos dominando. A manipulação de fogo foi a primeira tecnologia manipulada pelo homem. No momento que a gente aprendeu a manipular o fogo, a gente saiu das cavernas e dominou o mundo. A partir daí, a gente começou a cozinhar os alimentos, a gente começou a espantar os animais selvagens, a gente conseguiu emergir na noite e produzir num ambiente que a gente não conseguia enxergar, ouvir, ou até mesmo sair. Quando a gente começou a moldar a madeira com pedra, quando a gente começou a criar lanças, a pedra foi uma outra ferramenta que é uma tecnologia que fez com que a gente alçasse outros voos. A roda foi outro salto de tecnologia, porque foi uma tecnologia que fez a gente andar distâncias maiores. O arado, quando a gente dominou a agricultura, foi uma tecnologia revolucionária. Basicamente, a agricultura fez com que a gente chegasse até aqui hoje. Nós somos distintos dos outros animais porque nós somos os únicos animais da Terra que conseguimos estocar comida e produzir a comida preventivamente. Ou seja, a gente faz uma produção que ainda não aconteceu. A gente tem essa capacidade de raciocínio. As armas foram tecnologias que fizeram com que também a gente expandisse, né? O computador, a internet, são tecnologias mais novas. Então, assim, para a gente ver que tecnologia não é só uma coisa moderna. Tecnologias são coisas que já vêm desde lá de trás e que a gente esqueceu de que são ferramentas que nos trouxeram até aqui. Amarrado esse conceito de tecnologia, nós temos as tecnologias biológicas. Aqui a gente já está adentrando no conceito que eu quero trazer para vocês e talvez ampliar um pouco da nossa mente, que a gente esquece muito de que nós somos autossuficientes. Os nossos 5 sentidos são tecnologias. A nossa visão é uma tecnologia de captar o ambiente de forma visual. O nosso ouvido, a nossa audição é uma tecnologia. Eu codifico barulhos estranhos para poder entender o que esse barulho quer dizer. O meu paladar, o meu olfato, o meu tato são tecnologias que fazem com que eu leia o mundo de outras formas. Tem pessoas que têm uma tecnologia mais aguçada no faro, tem outras pessoas que têm tecnologia na visão mais aguçada. Pessoas, por exemplo, que são cegas, eles aumentam as suas tecnologias daquela visão que ele não tem. Então, eles têm essa capacidade expansiva. As nossas emoções, quando a gente estuda muito sobre inteligência emocional, né, o pai o Daniel Goleman fala muito sobre isso, que as emoções é a forma que nós nos comunicamos e interpretamos o mundo. Basicamente, eu sinto medo, é uma emoção, não é um sentimento. O medo quer dizer que algo aqui fora está fazendo com que eu ative meu sistema de proteção. Então, a minha emoção de estar feliz, de estar com raiva, de estar triste, ter nojo, é uma forma que eu me comunico com o mundo, é uma tecnologia de integração com o ambiente. O meu ciclo circadiano, que é o quê? Que é basicamente a minha biologia que acompanha o ciclo do Sol e o ciclo da Lua. É a nossa antena externa de captação. Quando o Sol está ativo, o nosso corpo, a nossa epiderme, ela consegue captar as energias solares e fazer com que o meu corpo funcione de forma distinta porque é Sol. E assim, quando o Sol some, os meus poros, a minha pálpebra consegue captar que o Sol sumiu. Então, eu começo a desenvolver melatonina, outros hormônios para fazer eu ficar cansado e dormir. Por isso que dificilmente a gente sente cansaço de dia.
Porque uma tecnologia biológica faz com que durante o dia nós fiquemos produtivos. Aumenta o nosso nível de cortisol, que é o estresse, então a gente está ativo. Enquanto à noite diminui o cortisol e a adrenalina, que é para a gente ficar mais inativo. Isso é uma tecnologia mais avançada que existe ao nosso ciclo circadiano. Isso é muito legal de estudar, eu gosto muito dessa biologia, porque isso mostra para a gente o horário para a gente dormir, o horário para a gente acordar, o horário para a gente comer, o horário para a gente estudar, o horário para a gente trabalhar, o melhor horário para a gente poder se expor a situações difíceis também. E as nossas centrais de comando, que são as duas tecnologias que a gente vai falar aqui hoje, na nossa palestra, que é o sono e a respiração. Nossa, sono é uma tecnologia? Sim, e uma das mais avançadas, de que a gente menos domina. E a respiração é a tecnologia mais gratuita, de mais fácil acesso e de que a gente nunca foi ensinado a utilizar. Então, aqui amarramos os nossos conceitos e agora vamos falar, basicamente, da primeira tecnologia, sono. Antes eu queria perguntar, quem aqui dorme menos de 5 horas por noite? Quem aqui tem o hábito de dormir pouco? Quem aqui consegue dormir 7, 8 horas? Porque a gente vê muito isso, né? As pessoas falam, cara, você tem que dormir 7, 8 horas por noite. Só que no empreendedorismo a gente sabe que nem sempre é possível, porque a gente está sempre querendo ocupar nosso tempo de forma mais assertiva. E a gente vê muito aquele romantismo, mais uma vez, do empreendedorismo, dizendo que durma enquanto eles trabalham. Dormir é perda de tempo. Se você dormir 4 horas por noite, você vai ter mais tempo para você produzir. O fato é, essa tecnologia ela existe por um motivo. O sono ele tem uma existência evolucionária. A gente não escolhe se eu vou dormir ou não. Simplesmente nós somos obrigados a dormir. Dormir é mais do que importante, muito mais do que importante. E eu vou falar agora a importância desse sono. Muitos estudos levam a querer explicar o porquê que nós dormimos. Hoje, as teorias mais aceitas da nossa função do sono, porque diferente de outros mamíferos, nós dormimos 1/3 do tempo. Enquanto outros animais têm sonos polifásicos. Por exemplo, um cachorro tem ciclos de sono de 40 minutos. Um gato tem ciclos de sono de 1h20. Alguns outros animais maiores, como elefante, vaca, cavalo, eles também têm ciclos de sonos mais curtos. Por que nós, seres humanos, dormimos por tanto tempo? Basicamente, a primeira função do sono é a recuperação física e mental. Nós precisamos recuperar toda a nossa energia gasta do nosso corpo e toda a energia gasta da nossa mente. A nossa mente é um subproduto do cérebro, é o nosso software que praticamente ocupa toda a nossa energia do computador. Quando você vai ali no sistema, você vai ver assim, quais são os aplicativos, quais são os softwares, os sistemas que estão rodando que mais puxam energia do seu computador. A nossa mente é que puxa mais energia. O nosso cérebro ele pesa 2% da nossa massa corporal, mas ele exige de 20 a 25% da energia mental completa. Ou seja, a minha mente ela exige 1/4 de toda a bateria que o meu corpo precisa. Então, o sono ele tem como função recuperar essas duas partes. Eu não vou adentrar muito nessa questão biológica, eu vou entrar para vocês como é que a gente entende essa tecnologia. Regulação hormonal, nós somos seres bioquímicos, e é muito curioso falar que as emoções são algoritmos bioquímicos. E os nossos neurotransmissores, se vocês já não tiveram acesso a esse termo, depois pesquise no Google. O que é um neurotransmissor? Você vai ouvir falar sobre testosterona, adrenalina, você vai falar sobre cortisol, você vai ver sobre dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que são nomes bem estranhos, mas eles se referem àqueles pequenos hormônios que são liberados enquanto eu preciso de alguma coisa. Se eu preciso me motivar, o meu cérebro ele libera um hormônio para fazer com que eu fique mais ativo. Se eu preciso relaxar, o meu cérebro ele libera um neurônio para que eu fique mais relaxado. Se eu preciso sentir perigo, se eu preciso estar preparado para alguma coisa, o meu cérebro libera todos esses hormônios. Então, no sono é que a gente regula o nosso hormônio, principalmente testosterona, que é o que todos nós temos, homens e mulheres, para poder ter ação, e com testosterona baixa a gente acaba não conseguindo produzir muito. A gente fala muito, por exemplo, que a depressão clínica ela é uma desregulação hormonal. Uma pessoa que está clinicamente depressiva, ela tem baixa serotonina e baixa dopamina, ela não consegue produzir de forma natural, por isso que ela não consegue dormir direito. E aí tem uns remédios para dormir, para que ela consiga regular. É por isso que quem tem alguma disfunção de ansiedade crônica, a primeira coisa que o médico faz é te dar um remédio para você dormir. Porque se você não dorme, você não regula esse hormônio. E aí não adianta nenhum tratamento ser feito.
Processamento dos sistemas cerebrais, basicamente, é como se o nosso cérebro fosse um túnel onde passa carros o dia inteiro e esses carros deixam lama, lodo, poeira, deixa aquela crosta. E aí, todo dia à noite, esse túnel é fechado e vem os nossos homenzinhos e limpam ele, tiram aquele lodo, aquela lama, limpam a pista para no dia seguinte os carros poderem voltar. Então, é no sono que a gente tem esses processamentos. A memória de curto prazo, ela é processada quando a gente dorme. Toda a nossa capacidade criativa é processada enquanto a gente dorme. Tudo aquilo que a gente aprende, todas as soluções de problemas que a gente quer resolver são processadas enquanto a gente dorme. E a principal função do sono é a economia de energia. Nós ficamos 24 horas ativos, então quando a gente dorme, a nossa gasto de energia diminui. Ou seja, nós não estamos inativos, desligados enquanto nós dormimos. Nós estamos ligados, mas estamos no modo repouso do computador. Está naquele modo stand-by, né, que você não está usando, ele entra em stand-by. O celular, ele entra no stand-by. Quando entra no stand-by, é o modo sono do celular. Então, nosso corpo também tem esse modo stand-by. Nessa função, eu vou explicar como é que funciona e aqui está o grande lance. O grande lance das 7 horas, das 8 horas, das 4 horas. Como é que funciona o nosso sistema de recuperação energética no sono? Nós estamos o dia inteiro trabalhando, nós estamos o dia inteiro pensando, nós estamos o dia inteiro gastando energia e nós precisamos dormir para no dia seguinte voltar a ter essa bateria. Nós temos 4 ciclos desse sono, que são 4 níveis que o nosso corpo vai adentrando e vai recuperando a energia. O primeiro, o estágio 1, de um sono não REM. Aqui eu botei não REM, são coisas bem técnicas, mas para vocês entenderem, só estágio 1, 2, 3 e o estado REM, que é o nosso estado de sonho. O estágio 1 é aquele sonolência, aquela que você começa a já dar uma pescadinha, que você já está bocejando. Você já sentiu que você está um pouco mais, nossa, me deu aqui uma leseira. Esse é o estágio 1 do sono. Ele começa a tirar um pouco da sua cognição, ele começa a tirar um pouco dos seus 5 sentidos para que você comece a parar de fazer o que você está fazendo. Esse estado a gente tem durante o dia inteiro. Às vezes, 3 horas da tarde, depois do almoço, no finalzinho do dia, a gente começa a ficar um pouco sonolento. O cafezinho, ele é a coisa que a gente mais conhece. A melhor pílula para esse estágio do sono é o café. É o café. E aí depois a gente tem o estágio 2, que é aquele que você fecha o olho e está cochilando. Você não está dormindo, está conectado no ambiente, mas basicamente você não está se comunicando com o ambiente. É quando você percebe que você, nossa, deu uma cochilada. Passou 20 minutos. Passou 25 minutos. Esse é o estágio 2, é aquele estágio que você já está desligando o seu corpo já está parando de se movimentar. O estágio 3 é o sono profundo. É quando o nosso batimento cai quase pela metade, a nossa frequência cerebral ela cai para um nível mais baixo, o nosso corpo fica em estado de pedra. Aquele momento que se você pegar a mão na pessoa e soltar, ela cai. Se você chama, pode cair o céu, a pessoa não acorda. O sono profundo é o principal estágio de recuperação, é quando desliga a chavinha. E o quarto estágio do sono é o sono REM, que é quando a gente está sonhando. REM é o sono do sonho. É quando a gente começa a processar as partes neurais do nosso organismo. Então, numa ordem, o nosso corpo ele entra em fase 1, depois fase 2, depois em sono profundo, fase 3, depois ele vai para sono REM. E aí ele volta de novo para fase 1, 2, 3, 4. Volta, fase 1, 2, 3, 4. Num ciclo contínuo e ininterrupto. Esse ciclo de eu ficar bocejando até eu entrar em sono profundo, até eu entrar em sonho, dura em média 90 minutos. É uma média, mas é uma média muito para quase todo mundo. Para quase todo mundo. A gente tem mais ou menos 90 minutos para cada um de nós. Tem pessoas que entram em 45 minutos, tem pessoas que entram em 100 minutos, mas quando você passa todo o seu processo de sono, da hora que você dorme até que você acorda, em tese são 90 minutos. Em 90 minutos de ciclo de sono, você tem um micro despertar. Depois você volta de novo para o ciclo e tem um micro despertar. Essa é a forma que o nosso corpo aprendeu, durante milhões de anos de evolução, a conseguir aproveitar melhor esse estágio de sono. E quando a gente fala, então, de 90 minutos, a gente fala que o nosso cérebro e o nosso corpo precisam de 4 a 5 ciclos para estarmos saudáveis. E aí você pega 90 minutos e multiplica por 4, 6 horas. 90 minutos multiplica por 5, 7 horas e meia, 8 horas. Por isso que se fala que temos que dormir de 6 a 8 horas, porque nós precisamos de completar pelo menos 4 a 5 ciclos para que a gente consiga estar 100% no dia seguinte. Se você está acordando cansado,
Se você está acordando estressado, se você está acordando ansioso, é porque você não está conseguindo ter ciclos de sonos completos. E aí, qual que é a importância de cada ciclo de sono? Por isso que tem esse quadro aqui para vocês facilitarem a visualização. Quando nós estamos em sono REM, que é o sono do sonho, nós temos uma frequência cerebral que ela é semelhante à frequência de estar aqui acordado. Como se fosse aquele eletroencefalograma, né? Estar acordado é assim. A gente entra em fase 1, ela já diminui. A gente entra em fase 2, ela já é mais lenta. Quando a gente entra em sono profundo, quase não se move o nosso cérebro. É como se a gente estivesse em 32 Hz e a gente cai para 8 Hz. Então, a nossa frequência cerebral está muito baixa, porque é o corpo que está inativo. Quando a gente entra no sono de REM, que é o sonho, voltamos a 32 Hz. Ou seja, a nossa frequência cerebral, enquanto eu estou sonhando, é a mesma de quando eu estou acordado. É por isso que tem muitas pessoas que acreditam que no sono REM a gente não está dormindo. Mas aí, qual que é o grande segredo disso tudo? Quando nós estamos no sono profundo, que é esse quadro aqui de baixo, é onde os nossos hormônios estão sendo regulados. É onde o GH, que é o hormônio do crescimento, está trabalhando. É onde o nosso cansaço físico está recuperando. Então, você vê que os nossos primeiros ciclos de sono, o sono profundo ele é mais amplo. E à medida que os ciclos vão diminuindo, o sono profundo diminui. A ponto de que no último ciclo de sono, a gente praticamente não tem sono profundo. Porque o nosso corpo só precisa de 3 ciclos completos para recuperar quase 100% do nosso organismo físico. É por isso que se a gente dorme 3 horas, 3 horas e meia, a gente consegue no dia seguinte estar de pé. A gente consegue, à base de cafezinho, continuar trabalhando. Fisicamente falando, o seu cansaço ele não é sentido se você dorme 4 horas, se você dorme 5 horas. O corpo. Estão entendendo? Estão pegando? O segredo do sono REM. Quando você entra no sono REM, que é o sono de sonho, é onde a nossa frequência cerebral está processando tudo aquilo que aconteceu no dia. Ou seja, todos os problemas que nós tivemos, que nós temos que resolver, nós resolvemos nesse estágio. Todas as dúvidas, todos os receios, os anseios que nós temos nesse estágio. É por isso que a gente sonha. O sonho é uma forma que o nosso cérebro desenvolveu de conseguir fazer com que essa parte nossa mental descanse, de forma que os nossos 5 sentidos estão desligados, mas o nosso cérebro está ativo, ou seja, nós eliminamos a interferência externa para conseguir resolver os problemas internos. O que isso quer dizer, Rafa? Quer dizer que é no sono REM que a gente metaboliza o estresse e a ansiedade do dia. É nesse sono REM que a gente acorda no dia seguinte sem aquele aspecto acelerado e sem aquela ansiedade que a gente já começa o dia querendo produzir, faz com que a gente não veja o quanto que a gente não está preparado para aquilo. É por isso que chega no final de semana a gente está tão cansado. Por isso que chega no sábado e domingo a gente não quer trabalhar, a gente não consegue trabalhar tanto. Por quê? Porque nesse momento do dia a gente teve mais sono REM, a gente está tão cansado mentalmente que aí no sábado e domingo a gente quer dormir mais. Por que a gente quer dormir mais? Porque quando a gente vê no gráfico, o nosso sono REM, à medida que os ciclos vão avançando, ele fica maior. A ponto de, no último ciclo de sono, que é aquelas entre 6 e 7 horas de sono, que quase ninguém faz, normalmente a gente interrompe antes, porque no dia de semana a gente não tem esse tempo, vou dormir 1 da manhã, mas tem que acordar às 5 para poder trabalhar. Aquele último ciclo ele não acontece constantemente durante a semana. E é nesse último ciclo que olha a quantidade de sono REM que nós temos. É aonde eu estou metabolizando a minha ansiedade. É aonde eu estou resolvendo os conflitos. É aonde eu estou acordando com uma resposta de uma solução que eu ainda não tive durante a semana inteira. É por isso que muitas vezes no sábado e no domingo a gente está muito mais paciente. A gente está mais propício a estudar, a mais ler. Por quê? Porque eu tive um ciclo de sono a mais que eu não estou tendo na semana. Então, à medida que o sono profundo diminui, o sono REM aumenta. O nosso corpo é tão inteligente que não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É esse o segredo do sono REM. Por isso que a gente lembra um pouco do sonho, assim que a gente acorda no final da manhã. E a gente não lembra dos sonhos que a gente teve na noite. Só se você desperta na madrugada, você acaba lembrando daquele sonho. Mas depois você dorme de novo, aquele sonho na madrugada você esquece. E durante esse ciclo, olha, a gente tem um micro despertar entre o segundo e o terceiro ciclo. Aqui eu vou falar uma coisa que vocês podem se identificar. Muitas pessoas acordam mais ou menos 3 da manhã. Quem vai dormir no 11, acorda 3 da manhã. Quem já teve esses
experiência de acordar de madrugada, levantar, e aí ter um problema para voltar a dormir de novo. Isso normalmente acontece em momentos que nós estamos muito aflitos ou quando a gente tem muita situação para resolver. É hora canônica, né, na religião falando que 3 da manhã é a hora que você acorda, que você vai orar, que vai rezar, porque nesse momento aqui, a gente teve 2 ciclos de sonos básicos e você acaba despertando. Só que quando a gente tem muita ansiedade, quando a gente está com algum problema no nosso organismo, algum problema de saúde ou algum problema até emocional, nesse micro despertar aqui, a gente não consegue voltar a dormir. Porque o nosso cérebro entende que a gente está em situação de perigo. E essa situação de perigo não faz com que eu volte a dormir. Só que esse perigo não é um perigo real. Esse perigo é uma situação que eu tenho que resolver. É uma conta que eu tenho que pagar, é uma dívida que eu tenho que resolver. É um conflito com alguém, com algum cliente, com algum funcionário, até com a minha esposa, com o meu marido, que eu estou tendo, não estou conseguindo resolver. Um conflito comigo mesmo que eu não estou conseguindo resolver. Então eu acabo acordando e não tendo mais como voltar a dormir. Ou eu acordo no último ciclo. Quem é que já acordou de manhã cedo suando, com aquele batimento acelerado, que não consegue mais dormir? Sabe, aquela ansiedade típica do empreendedor que ele acorda muitas vezes 5 horas da manhã, assim, já precisando levantar, com uma respiração ofegante. É o outro ponto do ciclo. Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês entenderem? Que é importante dormir 7 horas. É importante dormir 7 horas e meia. Porque o nosso corpo precisa desse ciclo para recarregar a bateria. E aí vários estudos já chegaram a uma conclusão de que cada ciclo a menos que você tem, você perde cerca de 15% da sua capacidade cognitiva do dia seguinte. O que a gente está falando? A gente está falando que se você dorme 4 horas por dia, no dia seguinte você vai ter mais ou menos 60% a 70% só da sua capacidade de resolver problema. A longo prazo, isso não se torna tão sustentável, porque você não tem alta performance. Porque a sua auto-performance não está conseguindo ser realizada de forma fluida. Então, isso aqui é um gráfico. Isso aqui é um gráfico de um livro chamado Por que Dormimos. Inclusive, é uma dica de livro, eu vou trazer para vocês aqui. Só para a gente entender como é que funciona o nosso corpo, para que a gente consiga saber que se eu não dormir, mas não é dormir só fechar o olho, é eu ter uma qualidade de sono, porque você pode até deitar às 11 horas da noite e acordar às 7 da manhã. Não importa que o horário, tá, gente? Se você vai dormir às 8 da noite e acorda às 3 da manhã, se você vai dormir 1 da manhã e acorda às 9 da manhã, não importa o seu horário, o que importa é o ciclo contínuo de dormir. Se você não está conseguindo ter esse espaço, se não está conseguindo se programar para poder ter essas horas, você vai, durante o dia, perceber que você não produz e não performa da mesma forma. E aí não adianta uma ferramenta, uma tecnologia nova de produtividade, um técnica Pomodoro, um sistema que vai me ajudar a ser mais produtivo, eu conseguir fazer. Não vai adiantar. Se a principal tecnologia, que é o sono, nós não estamos cuidando. Então, isso aqui é uma forma matemática. Isso aqui não é uma coisa lúdica de que precisamos dormir. Aqui é exata, é a lógica do nosso cérebro. Ele precisa de ter esses ciclos. E como é que eu consigo ter esses ciclos dormindo de forma natural? Eu vou trazer essas práticas para vocês. É um conceito um pouco amplo, eu precisaria de 2 horas para poder fazer uma aula só sobre sono, mas é importante eu trazer isso para vocês. O estresse e a ansiedade são os principais inimigos na produtividade. O estresse é um sistema de luta ou fuga. O meu corpo entra porque eu acho que tem algum perigo ao meu redor. Então, meu coração fica mais acelerado, minhas pupilas dilatam, minha circulação ela fica muito mais rápida, meus músculos enrijecem e eu fico no estado de que eu preciso confrontar algum perigo. Não sei se vocês já sentiram tensão aqui no final do dia, ou tensão aqui na lombar no final do dia, de tanto trabalhar. Por quê? Porque eu estou o dia inteiro em luta ou fuga. A gente fala que é selva, né? Empreender é matar um leão por dia. Basicamente é isso. O meu cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário. Ele encara aquela situação, aquele problema, aquela resolução de problema, como se eu estivesse lutando com o tigre de sabre lá anteriormente. Então, quando eu não durmo muito bem, eu não consigo fazer com que meu corpo recupere esse estresse físico, porque o estresse está no corpo. O estresse não está aqui. O estresse está no meu corpo. Eu vejo um perigo, é meu corpo que sofre, não é minha cabeça que sofre. E aí o sono ele tem essa função de regular o meu corpo para que eu seja mais resistente ao estresse. Se eu estou dormindo bem, eu consigo absorver um problema e aquele estresse passar mais rápido, porque meus hormônios estão regulados. Então, quando você está muito estressado, a primeira coisa que você tem que ver é o seu sono.
você precisa dormir para diminuir um pouco o seu estresse. Se você se sente estressado durante o dia, tá aqui a dica. Para e veja como você está dormindo. Existem vários aplicativos que controlam o seu sono. Depois eu posso passar para vocês lá no grupo para vocês terem e conseguirem se regular a partir dessa estatística. E a ansiedade, vulgarmente falando, de um jeito bem prático, a ansiedade é prever um perigo futuro. A ansiedade é um outro aspecto evolutivo, que eu prevejo um perigo que vai acontecer. Então, eu começo a visualizar aquilo ainda que não veio, aquela boleta que não veio, aquele cliente que eu tenho que vender, aquela situação que eu tenho que resolver amanhã. Eu ela não chegou, mas eu já estou antecipando ela. Então, eu estou em estado constante de que tem um perigo para resolver. Eu penso no problema futuro e trago para ele para agora. O que ele faz agora? Ele ativa o meu corpo do estresse. Então, o estresse é o meu corpo físico lutando com agora, e a ansiedade é uma previsão. Eu estou antecipando um problema futuro e trazendo para agora. E a gente sofre de ansiedade constantemente quando a gente empreende. Ah, não, eu sou uma pessoa ansiosa mesmo, Rafa, eu sou acelerado. Isso não é legal. Isso não é bom. Se você é uma pessoa ansiosa, tem duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva é que você está sempre se prevendo, está sempre se planejando, está sempre preparado. Só que a negativa é que está em constante estado de preparo, te atrapalha na hora da execução. Porque na hora que chegar a execução, você está cansado. Você não está com a capacidade cognitiva perfeita para poder agir naquela situação de ansiedade. Então, o sono, ele é a tecnologia mais útil para você metabolizar estresse e ansiedade. Quem dorme bem fica pouco ansioso. Por isso que quando a gente tira férias e começa a dormir, até tarde, vai para a praia, a gente fica mais tranquilo. E depois que a gente volta para a atividade, a gente fica de um jeito ou de outro. Então, conseguiram amarrar o conceito do sono? Estão entendendo? É importante, mas eu estou trazendo uma importância científica. Eu não estou trazendo uma importância romântica. Você empreende, você tem que dormir. Aquelas 2 horas a menos que você tem de sono para poder trabalhar, você não está produzindo. Você está gastando tempo. Então, é melhor você dormir mais 2 horas, porque você vai ter capacidade cognitiva para resolver aquele problema que você demoraria 1 hora, você resolve em menos tempo. Essa é a matemática. E a gente tem uma coisa que é a privação de sono. Quando você está privado de sono, deliberadamente, que é o quê? Estou indo dormir mais tarde, estou acordando mais cedo mesmo com sono, estou tomando café, estou tomando estimulante para ficar acordado, eu estou indo contra a minha própria biologia, eu estou falando o que para o meu sistema cerebral? Eu estou falando para o meu sistema cerebral de que eu estou em estado de sobrevivência. Eu estou me mantendo acordado porque tem um perigo na minha frente e eu não posso dormir, senão esse perigo vai acabar com a minha vida. Não vai permitir com que eu perpetue a espécie. E isso vai atrapalhar todo o meu sistema de proteção. Então, quanto mais eu tento ficar acordado, mais informação eu passo para minha mente de que eu estou em estado de sobrevivência. E um corpo, quando ele está em estado de sobrevivência, ele não evolui. Então, se eu estou empreendendo e costumo me pôr em estado constante de sobrevivência, eu não consigo performar. E aí é muito louco falar isso, porque muitos dos meus mentorados, quando a gente faz uma anamnese na vida dele, a gente vai assim, cara, eu não estou conseguindo produzir, tá tudo certo, estou ganhando dinheiro, mas não estou conseguindo estar feliz, eu não estou conseguindo comemorar. Todos aqueles problemas que nós empreendemos, a gente vai analisar a qualidade de sono e a pessoa tem privação de sono deliberada. E é só o ajuste no sono dela, no horário dela, nos hormônios dela, que ela consegue visualizar e ter aquilo que ela está tendo dificuldade. Às vezes está mais próximo do que a gente vê. A gente está buscando tanto no externo que a gente esquece do interno. Então, isso é importante. Isso é extremamente eficaz. E por que essa tecnologia sono me deixa mais inteligente, mais rápido, mais feliz? Porque, basicamente, eu consigo metabolizar melhor o estresse. Então, eu consigo sair do estado de sobrevivência e ter uma capacidade de aprendizado maior. Eu consigo regular a minha ansiedade, fazer com que os meus neurônios e o meu cérebro seja processado de forma que aquela memória de curto prazo se adeque e vire uma memória de longo prazo. Aprendi uma coisa nova. Por que eu fico mais rápido quando eu uso a tecnologia do sono mais consciente? Porque eu tenho mais rapidez cognitiva. Lembra? Um ciclo a menos de sono, menos 15%. Então, se eu dormir completo, eu tenho mais reflexo para conseguir produzir mais. E a procrastinação está muito ligada com questão hormonal e biológica. Muitas vezes eu estou com baixa dopamina e procrastino.
É uma coisa tão louca que às vezes a gente não tem essa percepção, porque é uma percepção fora do padrão do que é empreender. A gente entra em biologia, que a gente não tem educação biológica na escola, a gente não tem educação física na escola. A educação física na escola, né, basicamente é dar bola e jogar. Só que a educação física é, cara, qualidade de sono e respirar. E a gente não tem isso. Então, antes de ter uma inteligência financeira, antes de eu ter uma inteligência emocional, antes de eu buscar ter uma inteligência produtiva, eu preciso buscar uma inteligência biológica para que eu seja mais rápido e produza mais. E por que eu sou mais feliz? Se eu metabolizo melhor o meu estresse e minha ansiedade, eu vou ter mais estados de satisfação e plenitude durante o meu dia. Por isso que a tecnologia do sono, ela deixa a gente mais inteligente, mais rápido, mais feliz quando utilizado, ou menos inteligente, menos rápido, menos feliz. E aí, como é que eu posso resolver isso? Trouxe para vocês algumas práticas, basicamente bem simples, singelo. Como você consegue usar a tecnologia sono a seu favor? Dormir e acordar no mesmo horário. É importante que você durma e acorde no mesmo horário. Por quê? Porque quando eu durmo no mesmo horário e acordo no mesmo horário, eu estou programando o meu corpo para que aqueles ciclos de sonos aconteçam naquele momento. Se eu vou dormir todo dia às 11, acordo às 7, o meu corpo se regula para os ciclos ficarem. A minha tecnologia funciona. Agora, se um dia eu vou dormir às 11 da noite, outro dia eu vou dormir 1 da manhã, outro dia eu vou dormir às 9, outro dia eu vou dormir às 2, outro dia eu viro à noite, eu estou completamente desprogramando o meu hardware. E aí eu não vou ter um ciclo de sonos coerentes. Eu vou ter despertares à noite. Eu não vou entrar em sono REM. E eu não vou ter sono profundo o suficiente. E aí eu vou continuar sempre na chupeta, que eu costumo falar. Aquele celular que você tira do carregador e já começa a cair a bateria, você tem que botar no carregador de novo. É aquele computador que só pode trabalhar conectado na bateria. Então, dormir e acordar no mesmo horário parece uma coisa tão boba, mas isso é a principal ferramenta para vocês usarem a tecnologia a favor de vocês. Ter horário para dormir e ter horário para acordar. Porque você pode até acordar todo dia os dias no mesmo horário com o despertador. Só que faz o reverso. Tira 7 horas antes. É o horário de você ir dormir. E quando você tiver que fazer alguma função, alguma tarefa, não prolongue a noite. Acorde mais cedo. É mais importante dormir no mesmo horário do que acordar no mesmo horário. E você pode acordar mais cedo, ficar cansado, tirar uma sonequinha de tarde. Seria uma power nap, que é aquela sonequinha de 20 minutos a 25 minutos no dia, depois que você sentir cansaço. Almocei, veio uma comida. O meu corpo ele está digerindo um alimento de alto teor calórico. A minha energia cai. Se eu dormir mal, eu vou sentir sono. E aí o que eu faço? Tiro um cochilo pós-almoço. 20 minutos no máximo. Porque se eu chego a 30 minutos, eu entro no ciclo de sono. Aí entra numa coisa chamada efeito soneca. Sabe quando você aperta o soneca? Mais 15 minutos. O efeito soneca é o maior vilão da sua produtividade. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Por que o maior vilão da sua produtividade? Não é a questão de que eu estou falando para o meu cérebro que eu não quero acordar, que eu estou com medo do dia, aí a minha... Não é só essa intenção mental. É que quando eu toco no meu modo soneca e eu volto para a cama depois de ter acordado 15 minutos, o meu corpo já entra de novo no ciclo de sono. Só que é só 15 minutos que eu fico no modo soneca. Aí eu acordo no meio do modo soneca, entrando em outro estado. Aí eu fico grog. É como se eu tivesse não dormido a noite inteira. O meu corpo não entende aquela interrupção como ciclo. Ele entende que aqueles 15 minutos de soneca, ele basicamente foi o único ciclo de sono que eu tive. É isso que meu corpo entende. É por isso que depois de um modo soneca, às vezes a gente acorda mais dolorido, mais cansado. Ou quando a gente passa do ponto, que a gente fica mais 1 hora na cama, que aí você acorda 9 horas da manhã no domingo, 10 horas da manhã no domingo, parece que passou um caminhão por cima de você. Porque você está desregulando seu ciclo. Então, a sonequinha, ela é fundamental para a performance. Quem fala que é perda de tempo, pelo contrário, são 20 minutos que você ganha mais tempo no seu dia se você tirar a sonequinha. Essa é a primeira regra. Segunda regra 3-2-1. É fácil vocês pegarem. Regra 3-2-1 de higiene de sono. Agora que eu durmo e eu acordo no mesmo horário. 3 horas antes de eu dormir, eu paro de trabalhar. 3 horas antes de dormir, eu paro de estudar. Ou seja, 3 horas antes do meu horário de dormir, que agora eu defini meu horário de dormir, se é meia-noite, se é 11 da noite, se é 10 da noite, não importa. Defini o meu horário de dormir, já regulei meu corpo. Agora, 3 horas antes de eu ir dormir, eu encerro minhas atividades cognitivas.
Nem sempre é possível, lógico, tem pessoas que só têm a noite para estudar, tem pessoas que só têm aquele horário para trabalhar. Mas quando você tem esse domínio, esse tempo, você tem essa habilidade, você tem essa facilidade, 3 horas para de trabalhar. De 1 às 11, 8 horas da noite encerra. 2 horas antes de dormir, para de comer. Quando eu como alguma coisa e vou deitar para dormir, eu atrapalho o meu ciclo de sono. Porque eu estou indo com alimento no meu estômago. Então, o meu corpo ele digere a comida para depois eu entrar no ciclo de sono. Quem aqui não vai no rodízio, ou depois daquela feijoada, ou depois da ceia de Natal, dorme à noite igual um urso hibernando? Você acorda no dia seguinte destruído. Não é porque foi a comida, foi porque você não dormiu. Porque a gente não consegue dormir e digerir comida. Você hiberna, você fica deitado digerindo a comida para depois você dormir. Então o ciclo de sono fica atrapalhado. Então 2 horas antes de dormir, para de comer. E a mais importante da 3-2-1 é a regra 1. 1 hora antes de dormir, encerre completamente o contato com luz. Luz branca, computador, luz do celular. É hora de você diminuir, preparar o seu corpo para dormir. A gente não prepara a nossa mente para descansar. Isso é uma coisa extremamente autodestrutiva. Eu não posso, tô aqui, vou dormir, desligo o celular e vou dormir. Ou eu estou na cama com o celular, ou eu assisto TV até eu ter sono. Atrapalha, porque a luz, ela evita que a melatonina, que é o hormônio do sono, ative. Então eu vou ter dificuldade para deitar e dormir. O meu ciclo de sono ele não fica completo. Eu tenho dificuldade para entrar em sono REM. E aí eu desperto mais vezes à noite, porque eu fiquei com luz na minha cara até mais tarde. Porque a luz artificial, ela simula o sol. E o nosso corpo ainda não se adaptou a essa luz artificial, que tem quê? 150 anos que foi inventada a lâmpada. Então a gente ainda não entrou nesse processo evolutivo de ficar acordado à noite. Então, regra 3, 2, 1 é essa, simples. 3 horas antes de dormir, para de trabalhar. 2 horas antes de dormir, para de comer. 1 hora antes de dormir, para com as telas. E a ancoragem no ambiente. O que é a ancoragem no ambiente? A gente não come na privada. A gente não come no banheiro. Assim como a gente não trabalha na cozinha. O nosso cérebro ele é muito certo em ancorar um ambiente com uma situação. Então, o meu quarto tem que ser um ambiente de descanso. Por isso que não é legal eu ter uma TV no quarto. Por isso que não é legal eu comer na cama. Ou eu ter o computador na cama ou o celular na cama. Porque eu estou vinculando a cama a atividades que eu estaria fazendo acordado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu deitar e dormir, em algum momento daquele meu micro despertar, o meu cérebro ancorou que eu estou num lugar de estudo, que eu estou num lugar de trabalho, que eu estou num lugar de comer, que eu estou num lugar de me divertir. Então eu acabo acordando porque a cama está ancorada como várias funções. Por isso que a gente fala que é muito importante que a cama seja só para dormir. Você não trabalhe, não estude, não coma na cama e não assista TV deitado na cama. Ah, eu tenho uma TV no quarto, Rafa, eu não consigo tirar esse hábito. Então põe uma poltrona, põe uma cadeira que fique sentado nela. Mas o ambiente que é a sua cama tem que estar ancorado para dormir. Isso aqui já é uma questão de PNL, de programação neurolinguística, o nosso cérebro funciona assim, com associações. Então, essas são as práticas para a higiene do sono de vocês. Horário para dormir, horário para acordar, regra 3, 2, 1, e ancora o ambiente, deixa a cama preparada só para isso, só para dormir. E aí, uma dica do livro, Matt Walker, Porque Nós Dormimos. Matt Walker, ele é o maior neurocientista especialista em sono, ele é psiquiatra há 25 anos, ele é professor de Harvard, e ele estuda as facilidades e as dificuldades do sono e como ela faz a gente ficar mais produtivo. Isso é um livro fantástico. Tudo que eu trouxe para vocês aqui, ele traz de uma forma com ciência, com artigo, com tudo, e com mais práticas para ajudar vocês nessa uso dessa tecnologia que nós pouco conhecemos. Aqui encerramos a primeira tecnologia e vamos falar da segunda tecnologia, que para mim é a que eu mais gosto. E aqui a gente vai fazer uma prática que vocês vão perceber agora que essa tecnologia ela é motherfuck, funciona. A respiração. Todo mundo respira. Só que ninguém sabe respirar. A gente acredita que a gente sabe respirar. A gente acredita que sabe que respiração é uma coisa completamente do nosso sistema autônomo. Sim, nosso sistema autônomo. O nosso corpo não precisa, a gente não precisa pensar para respirar, a gente já respira. É um sistema de proteção, né? A gente tem um sistema simpático e parasimpático, que é o autônomo, e o nosso sistema não autônomo. O autônomo é batimento cardíaco, digestão de comida, tudo isso que a gente não... O nosso cérebro não pode parar para tentar controlar, ele é automático.
A respiração faz parte desse sistema autônomo. E temos um outro sistema, que é um sistema que nós controlamos, que é a hora que eu acordo, que é a hora que eu como, que é a atividade física, que é exatamente parar com a minha respiração aqui. Eu controlo. Eu controlo o ritmo da minha respiração, se eu estou cansado. Eu controlo o volume, se eu puxo, se eu solto. E eu controlo a intensidade. Eu controlo. Quando eu estou ansioso, como é que minha respiração fica? Ela fica curta. Quando eu estou cansado, a minha respiração fica ofegante. Quando eu estou cansado, quando eu preciso dormir, minha respiração fica mais longa. Então, a respiração é a única tecnologia conhecida pelo homem que é tanto autônoma como não autônoma. Nós temos o controle sobre ela, até certo ponto. Porque tem um ponto que nós não controlamos. É impossível morrer prendendo a respiração. É impossível. Então, quero trazer essa tecnologia aqui. Por que essa tecnologia é uma tecnologia importante? Qual é a função da respiração? Aí aqui vamos passar para a aula de biologia, que a gente aprende lá na sexta série, sétima série, que é uma aula chata, só para quem vai para a área de biomédicas depois que estuda isso mais a fundo. A função da respiração, basicamente, é dar ATP para a mitocôndria. ATP e mitocôndria a gente já aprendeu na quinta série. Só que é uma palavra tão feia que a gente nem lembra para que serve isso. ATP é a forma nossa unidade de energia. O nosso computador aqui, que vocês estão comunicados comigo, é Hertz, volts. É o sistema de passar energia, volts, 220, 110, 310, 10 mil, 50 mil volts. O nosso corpo tem um sistema de energia que se chama ATP. Nós precisamos de ATPs para funcionar. Sem ATP, a gente não tem essa combustão interna. E a mitocôndria é a nossa usina nuclear, que fica dentro da célula. As mitocôndrias recebem ATP e elas dão uma energia para a célula funcionar. E nosso corpo é um conjunto de células. Então, a respiração, a função da respiração é uma só. Trazer energia para a célula, para que a gente consiga fazer as coisas. Então, eu posso botar muita energia ou pouca energia. A respiração, ela me dá energia com oxigênio ou com gás carbônico. As duas formas que tem na natureza. O oxigênio produz mais ATP. O gás carbônico produz menos ATP. Aí, se a gente for voltar um pouco na evolução, né, nós temos organismos unicelulares, que eram só gás carbônico, porque a Terra era quente, não tinha muita água, e depois a gente foi evoluindo, a Terra ficou mais fria, vieram os mares, e aí a gente começou a pegar oxigênio no ambiente, por isso que o ser humano apareceu na Terra. Isso aqui é história. Tem um livro chamado Sapiens, do Yuval Noah Harari, que explica muito perfeitamente sobre isso. Também indico vocês a lerem. Uma troca gasosa, como eu acabei de falar, a respiração é um elemento químico. Você puxa gás carbônico, você retém oxigênio e libera dióxido de carbono. É uma troca gasosa. Então, a respiração faz essa troca aqui dentro. Transportar sangue, que o sangue é necessário para o nosso corpo funcionar, principalmente para a gente pensar. Tem pouco sangue na cabeça, eu fico cansado, não consigo empreender direito, porque eu não consigo pensar. E, como eu falei, gerar energia. Só vou trazer um quadro aqui para vocês entenderem. Tem muita informação aqui, mas para visualizar um pouco comigo como é que funciona o nosso sistema respiratório. Para entrar naquilo que eu quero passar para vocês agora, que é muito importante essa parte técnica, para poder entrar na parte teórica, para entrar na parte técnica. Porque eu falo de respiração, a gente sabe que respiração é importante, mas eu não consigo convencer muitas vezes as pessoas de que essa tecnologia é a mais importante e que você vai usar ela no lugar do café. Que você vai usar ela no lugar de um Pomodoro. Que você vai usar ela no lugar de um sistema de produtividade, de um Trello. Porque você consegue fazer isso de forma autônoma. Nosso sistema respiratório é simples. O nosso nariz é o nosso aparato dessa tecnologia. É a nossa ferramenta que a gente utiliza. O nariz está aqui por um motivo, tá? Não é só para a gente bonito e distinguir dos animais, não. O nariz, ele existe e precisa ser usado. Porque no nariz é onde tem os filtros de óxido nitroso. Que é o quê? Eu pego lá o dióxido de carbono do ambiente. O meu nariz tem um NO2, que faz uma quebra, uma resfriada desse gás carbônico. Vai para dentro do corpo com esse resfriamento. A minha água no meu corpo, que é o H2O, entra em contato com esse gás carbônico, existem aquelas fórmulas chatas que só quem faz química adora, e no final de contas fica um O2 em água e a gente libera o monóxido de carbono, o dióxido de carbono para o ambiente, pelo próprio nariz ou pela boca. É só no nariz que há esse filtro. A boca não tem esse filtro. Porque quando ele entra o ar pelo nariz, passa pela faringe. Aqui ele faz essa troca, essa umidificação e essa filtragem. Se eu respiro direto pela boca, eu vou direto para a minha laringe, que minha laringe não tem a capacidade de filtrar esse ar.
O que acontece? Esse ar entra mais quente, esse gás carbônico entra com mais força, eu pego menos oxigênio, logo eu consigo menos energia. Respirar pela boca me traz menos energia do que respirar pelo nariz. E aí tem aquelas pessoas que têm alergia, né, que o nariz entope, e aí a faringe entope, e aí acaba respirando pela boca para não morrer, e acaba tendo muitos casos de laringite, porque respira muito pela boca. Olha que coisa. Faringite e laringite dá muitas pessoas alérgicas, mas não por conta só da alergia, por conta dela não respirar pelo nariz, respirar pela boca. E aí, o que acontece quando a gente inspira o ar? O corpo aquece. Quando a gente expira o ar, o corpo esfria. Quando a gente inspira o ar, o coração acelera. Quando a gente expira o ar, o coração diminui o batimento. Mas quando eu puxo o ar pela boca, meu batimento aumenta, meu sangue esquenta e eu tenho mais dificuldade de esfriar e de diminuir meu batimento cardíaco. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou mais em estado constante de estresse, luta ou fuga. Tenho dificuldade de raciocínio, tenho dificuldade de concentração. Vamos lá, gente. Se vocês estão ofegante, você consegue pensar, você consegue parar e fazer um cálculo básico de matemática? Você consegue tomar uma solução? Quantas vezes estressados, irritados, a gente tomou, está ali com o coração batendo, a gente tem que tomar uma decisão que foi uma decisão errada. Então, esse é o sistema respiratório, vocês precisam entender sobre essa troca gasosa. Não vou entrar muito aqui, porque isso não é uma palestra de ciência, é uma palestra instrutiva. E aí a gente tem respiração bucal e respiração disfuncional, para entender o uso dessa tecnologia de forma incorreta. Tá? O que é a respiração bucal? É basicamente eu puxar o ar pela boca, eu respirar pela boca. Eu posso respirar pela boca por N motivos. Meu nariz está entupido, tenho alergia, ou hábito. Hábito. Simples hábito de só respirar pela boca. De não usar o nariz para respirar. E aí eu vou falar um pouquinho também de biologia, só para poder vocês entenderem, para quem tem desvio de septo, para quem tem bronquite, para quem tem asma, para quem tem desmaios, para quem baixa pressão constantemente, para quem engorda, para quem usa aparelho. Tudo isso, usa aparelho, dente torto. Cárie, labirintite, falta de concentração e hiperatividade. Tudo isso são sintomas, efeitos de uma causa, respirar pela boca. Eu não vou adentrar muito nisso, mas basicamente, quando você pega cada 5 crianças diagnosticadas com TDAH, 4 são respiradoras bucais. Só uma, de fato, é clinicamente tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas outras 4 crianças, elas respiram pela boca, então deixa elas agitadas, diminui o poder de concentração, diminui o foco, elas ficam mais irritadíssimas e elas precisam de ajuda. Olha que coisa absurda. Mas vamos levar isso para a nossa vida adulta. Se eu respiro pela boca, eu fico hiperativo. Se eu fico hiperativo, eu tenho dificuldade de concentração. Se eu tenho dificuldade de concentração, eu não consigo produzir. Se eu não consigo produzir, eu não performo. Aí eu procrastino, porque eu estou sem energia. E aí eu fico estressado, porque eu, na verdade, não estou estressado com alguma coisa, só estou estressado porque eu respirei pela boca e fiz meu corpo entrar no estado de estresse. Olha que coisa maluca. E aí vamos lá, uma criança que nasceu com alergia. Você pode ter alergia por N motivos quando você nasce. Problemas no parto, nasceu de cesárea, que quando a gente passa pela vagina, quando a gente sai, a criança ela toma as primeiras vacinas de bactéria para o mundo. Quando você sai da barriga da mãe, você não toma essas vacinas. Então, é muito maior o índice de crianças alérgicas que nasceram de cesárea do que cresceram de parto normal. Isso é muito louco. E à medida que a gente evoluiu, a gente tem mais cesáreas do que parto normal. Então, a criança já nasce e aí ela começa a ficar com o nariz entupido, porque o nosso nariz é a nossa segunda fronteira de proteção do mundo. A nossa pele é a primeira proteção. Primeiro vem a bactéria, vem alguma coisa, a nossa pele ela absorve. Depois o nosso nariz. Por isso que o nariz entope. Se o nariz entupiu, é porque alguma coisa fora ou dentro está fazendo mal para mim. Eu, por exemplo, quando eu como muito queijo, meu nariz entope. Porque eu comi uma coisa que me fez mal, meu corpo não sabe que é de fora e ele entope o nariz. Então, se vocês começarem a ter essa consciência, acabei de comer uma coisa, essa coisa entupiu meu nariz. Você pode ter intolerância àquele alimento que você comeu. É muito louco, né? Eu estou dando uma informação de alergistas. Como é que eu sei se aquela comida fez mal para mim? Come. Deu 5 minutos. Entupiu o nariz? Entupiu. Ele entope, mas depois passa. Entupiu. Essa coisa não fez muito bem para você. Isso acontece com excesso de alimentos, excesso de café, às vezes isso acontece. Aí essa criança tem o nariz entupido.
ela não consegue respirar pelo nariz, então ela começa a respirar pela boca. Aí, o que acontece na formação óssea dessa criança? O nosso nariz não é utilizado, então não passa ar por aqui. Logo, o palato, né, que é o céu da boca, ele não tem aquele ar contrário para fazer ele ficar baixo. Como o ar passa pela boca, eu não uso o meu nariz, o céu da minha boca tende a subir. Já que eu não uso aqui mesmo, então vou usar aqui. Quando esse meu céu da boca sobe, acontece dois fenômenos. Primeiro fenômeno, eu obstruo meu nariz. Se eu obstruo meu nariz, o que acontece? Obstrução mecânica, desvio de septo. O desvio de septo ele é um efeito colateral da respiração bucal na infância. E se o meu céu da boca sobe, o que acontece com a minha arcada dentária? Ela muda. Vai para frente, vai para trás. Aí eu preciso usar aparelho para poder alinhar. Só que não só isso. Eu vou ter dificuldade para alimentação. A minha mastigação não é a mesma. Se minha mastigação não é a mesma, eu não consigo digerir ela bem. Aí me dá gastrite. Aí me dá problemas digestivos. Faz eu engordar. Dá problema hormonal. Problema na tireoide. Eu estou dando alguns exemplos de coisas que são efeitos colaterais da respiração bucal. É muito louco, é uma informação nova provavelmente para vocês. Depois eu quero que vocês pesquisem mais sobre isso. Só para vocês entenderem que respirar pela boca faz a gente respirar muito pelo tórax e não pelo diafragma. E essa respiração pelo tórax é uma respiração que só existe para botar a gente no estado de perigo, de alerta. Então a gente passa o dia inteiro ou respirando só pelo tórax ou respirando pela boca. E não percebe. Como rápido, respiro pela boca. Falo rápido, respiro pela boca. Tenho dificuldade de me comunicar, respiro pela boca. Comecem a fazer essa experimentação. Agora mesmo, ó. Veja se o nariz de vocês não está entupido. Vocês vão começar a perceber que durante o dia vocês têm essa entupimento. Louco, né, Thiago? Louco. Você vai no médico, o médico não te ensina a respirar pelo nariz. Eles deviam te dir aí na receita. Vou te dar aqui uns remédios e tal, mas você vai fazer respirações completas. 5 minutos por dia. Isso resolve 90% de vários dos problemas. Estão tendo estudos dizendo que até a diabetes ela pode ser potencializada pela falta de respiração. E tem estudos aí indo mais além, vinculando o Alzheimer com respiração bucal prolongada durante a sua vida. Porque uma coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte, aí vem a respiração disfuncional já, né? Eu estou respirando muito pelo tórax. Quando eu respiro pelo tórax, eu não faço o meu ciclo do pulmão completo. Então, eu ponho meu cérebro em estado constante de ansiedade. Por que eu fico ansioso quando a minha respiração está... Por um simples motivo. Temos o neocórtex, que é essa nossa parte frontal do cérebro. Ela é responsável pela memória e ela é responsável pela criatividade. Então, tudo que vai acontecer, o meu cérebro, ele antecipa nessa parte do neocórtex. Quando eu respiro pela boca, ou quando eu respiro muito disforme pelo meu peito, eu ponho um excesso de gás carbônico aqui, e esse excesso de gás carbônico faz com que eu entre no estado de ansiedade. Então, respirar pela boca me deixa ansioso, porque eu estou botando mais gás carbônico. Esse excesso de gás carbônico faz com que eu tenha menos oxigênio. Sem oxigênio, o que o meu corpo faz? Desmaia. Então, se eu tenho mais gás carbônico, o meu cérebro começa a entrar num conflito que você vai desmaiar, porque tem muito gás carbônico aqui dentro, cara. Você vai desmaiar, e se deixa você ansioso, preparado para algum perigo, porque eu estou respirando muito pela boca ou eu estou respirando muito pelo tórax. Estou botando excesso de gás carbônico por aqui. Como eu resolvo isso? Fazendo respirações pelo nariz para deixar mais oxigênio e eliminar gás carbônico. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. A nossa expiração, acabei de falar para vocês, né? E inspirar esquenta e aumenta. Expirar esfria e diminui o batimento. Então eu tenho que expirar mais do que inspirar quando eu estou ansioso. Se eu estou procrastinando, se eu estou sentado aqui, eu preciso fazer alguma coisa, cara, não consigo me concentrar. Respira fundo, tudo muda. Estou nervoso, estou acelerado. Respira fundo, tudo muda. Sabe aquela coisa quando alguém está estressado? Calma, calma. Respira. Passa. Por que passa? Porque eu diminuí o gás carbônico aqui. Ciência. E é uma ciência básica que tinha que ensinar na escola.
Talvez algum de vocês estão tendo. Eu tive esse contato com isso com 35 anos de idade, gente. Isso aqui foi um choque para mim. Quando eu descobri que o meu problema de ansiedade estava sendo a minha respiração errada, que eu estava acima do peso. Eu estava pesando 92 quilos. Hoje eu estou com 70, porque eu respirava errado. E aí, quando eu comecei a fazer práticas respiratórias, eu emagreci 1 quilo por mês só com práticas respiratórias. Isso é muito louco. Então, o estresse, ele é muito mediante a essa situação de eu respirar. Quando eu estou estressado, eu estou assim. Então, eu posso fazer o inverso. Se eu respiro mais longo, o estresse diminui. E a minha ansiedade também está vinculada a isso. Então, esse foi um conceito que eu quis trazer para vocês sobre a respiração. Não vou aprofundar muito, a gente já está finalizando, já vamos fazer a nossa prática. Mas eu queria trazer essa tecnologia da respiração, eu queria deixar vocês em alerta mesmo. E, cara, será que o meu processo de eu não estar conseguindo produzir, de eu não estar conseguindo me focar, e de que eu estou tendo vários ataques de ansiedade no dia, o que está acontecendo? Quando você vai trabalhar terapia, você trabalha o seu comportamento, mudança de hábito, você trabalha pensamentos mais positivos, tudo isso você tem que ter. Mas a respiração é o seu analgésico, porque é ela que vai fazer com que o seu corpo venha ao normal, funcione no estado de hormese. O que é o estado de hormese? É equilibrar a temperatura quente e frio para que eu esteja naturalmente pronto para os desafios que vêm pela frente. Vocês já perceberam, já viram Michael Jordan, Hortência, Cristiano Ronaldo, todos eles vão fazer uma cesta ou bater um pênalti, eles fazem o quê? Eles puxam e soltam. O que eles estão fazendo? Diminuindo o batimento, aumenta o foco. E faz o que tem que fazer. Até quem pratica tiro ou arco e flecha, prende a respiração e solta. Ou prende a respiração e solta. Tudo isso é a forma de você centrar. Vou começar a trabalhar aqui, para na frente do computador, faz 5 respirações completas. O que é a respiração completa? Enche o pulmão e solta. Se eu expirar mais do que eu inspirar, eu fico mais calmo. E aí já é uma dica para vocês. Vocês podem inspirar puxando até 3 e solta contando até 6. Façam isso 2 minutos. Vai passar qualquer crise de pânico, vai passar qualquer ansiedade, vai fazer vocês se concentrarem muito mais. Então eu fico mais inteligente, mais rápido, mais feliz através da respiração. Como? Desse jeito. Minha respiração faz eu ficar mais focado, faz eu aprender melhor. Eu fico mais rápido, por quê? Porque eu tomo melhores decisões. Eu consigo pensar e ter melhores reflexos. E porque eu fico mais feliz? Porque a tecnologia de respirar faz com que diminua a minha ansiedade e meu estresse. Eu vou ter muito mais bem-estar. Então, essa é a nossa tecnologia. Uma dica de livro para vocês, para passar, para finalizar, quem tiver interesse mais de entrar mais na respiração. Respiração, quando você busca no Google, ou você busca informações de outras fontes, você acaba caindo muito na parte mais holística, né? De Zen, de pranayamas e tal. Não, aqui a gente está falando de respirar prática comum, voltada para performance, para empreendedor. Esse livro aqui, Respire, James Nestor, o cara fez uma pesquisa, cara, mais de 10 anos, ele rodou o mundo, ele trouxe todos os aspectos biológicos, fisiológicos e práticos de como a respiração vai aumentar a nossa felicidade e vai fazer a gente ter muito melhores controles. Aqui tem vários também exemplos do que eu falei para vocês. Vale a pena, isso aqui é um ouro, esse livro é um ouro. Ouro, ouro, gente, ouro. Isso aqui, vou falar, se vocês tiverem alguma... Rafa, me dá uma dica para mudar o meu jogo. Mudar o jogo, começa a dominar essa tecnologia chamada respiração. Vai mudar tudo na vida de vocês. Bom, chegamos até aqui. Show de bola, Rafa. Cara, muito bom. Incrível, incrível. Gratidão enorme aí você ter compartilhado com a gente aí. E é o seguinte, eu gostaria de pedir para o pessoal que está aqui, quem quiser fazer um comentário com o nosso querido aí palestrante Rafael Ruffo aí, pode ficar à vontade, né? Está abertas aí as perguntas, comentários aí para vocês aí, tá bom? Você vai perguntar uma coisa que eu quero fazer a prática e finalizar, porque por a prática vocês não vão conseguir falar, vocês vão ficar manais. Para vocês passarem no domingão. Cara, incrível essa técnica aí da respiração, cara. Eu estava notando eu sempre fui uma pessoa também ansiosa, né?
antes de começar a fazer um show, né? Ele trabalhava como eventos, né? Então, sempre assim eu procurava me acalmar, fazer aquela. Isso aí que você acabou de falar, né? Da respiração, fazer isso, assim, chega. Antes de eu subir no palco, antes de pegar o microfone, antes de eu começar a falar alguma coisa. Então, ajuda bastante, ajuda muito isso aí. E só com o decorrer do tempo, agora que você falou para mim aí, que eu tive. Pô, caraca, o negócio faz sentido. Fez sentido. Que bom, que Fez, bom. fez muito sentido, né? Cara, eu tenho uma dúvida. Fala, Raulzão. E eu acho bem legal e tal, e eu, há um tempo atrás eu descobri aquele negócio lá do método Wim Hof de respiração. O que você tem a dizer sobre isso? Eu sei que eu cheguei um pouco depois aí da conversa toda, e eu sei também que esse método eles usam até para você ter mais força, mais concentração, diminuir a ansiedade. Por exemplo, quando está muito calor ou muito frio, ele dá uma ajuda também na questão da homeostase, até porque eu também já testei isso. Mas o que você tem a dizer sobre isso aí, Rafa? Eu tenho a dizer que eu ia botar vocês para fazer essa respiração agora. Ah, Eu ia botar o Inhofe agora para a gente fazer, justamente. Mas vou explicar. É muito bom você perguntar, Raul. É por isso que eu gosto do Raul, gente. Engenheiro com engenheiro se dá bem, porque o porquê dessa respiração. Eu tive que estudar também o que o Raul perguntou para eu poder praticar isso. Cara, eu fiz e o negócio, caramba, o que aconteceu? Basicamente, essa respiração no Inhofe, ela ajuda a gente a hiperventilar para trazer gás carbônico e, ao mesmo tempo, faz a gente ficar sem ar para aumentar a resistência ao gás carbônico. Porque quando a gente aumenta a resistência ao gás carbônico, eu acabei de falar, vocês viram, muito gás carbônico aqui no cérebro faz o quê? Eu fico operativo. Então, meu cérebro tem gás carbônico, eu fico assim, gás carbônico, eu estou num momento de glutofuga. A prática do Inhofe, ela ajuda eu a aumentar a minha resistência a esse gás carbônico, ou seja, no momento que minha ansiedade vem, porque eu estou com gás carbônico, o meu corpo já está preparado para aquilo e fala assim, isso aqui é só um momento, relaxa. Então, a constância da prática do Inhofe aumenta a minha tolerância ao excesso de gás carbônico no meu corpo. E aí, quando eu estiver na frente de uma situação difícil, que é uma resolução de problema, uma situação estressante, um banho gelado, ou qualquer ambiente que me traga o estresse, o meu corpo ele está preparado para reagir com aquela coisa química. É como se eu estivesse puxando uma anilhazinha e agora eu vou pegar um peso, eu consigo pôr o peso melhor. A respiração em Hofe é uma musculação pulmonar. e uma coisa legal sobre ela, eu já até fiz esse teste também. Os caras pegaram a mesma pessoa, falaram, ó, faz o máximo de flexão que você consegue fazer. Aí o cara pegava e fazia. Aí ele fazia, não lembro se era 5 ou 10 dessa respiração em Hof, e o cara fazia quase o dobro depois de apoio. Porque você aumentou a gente fala dos músculos, né? Quando você faz essa hiperventilação, você aumenta o oxigênio nos seus músculos. E o nosso músculo, ele precisa de oxigênio para recuperar. Sim. E aí você aumenta o O2 no corpo, você aumenta o poder respiratório e aumenta a resistência física logo após a prática. Porque você aumenta essa oxigenação muscular e isso faz com que você tenha mais glóbulos brancos ativos. Porque os glóbulos brancos, eles são os nossos soldadinhos, né? Então, quando você prende a respiração sem, a gente mata os glóbulos brancos fracos e as células fracas. Depois que eu respiro, nascem novas. Aquela sistema de mitose e meiose, né? Que a célula divide em dois. A célula morre na hora e na mesma hora nasce uma nova. É muito louco. O nosso corpo ele é fantástico. Uma célula morre e uma nasce imediatamente. Um neurônio morre e um nasce imediatamente. Essa respiração ela é como se ela fosse assim, ó, limpasse tudo que está ruim e criasse todas as novas. Por isso que momentaneamente a gente tem mais resistência após a respiração. Uhum. E ela é uma das, né? É a chamada de respiração Inhofe porque é um método exclusivo do Inhofe, cara. É muito louco. E existem outras, né? Que alcalina mais o sangue, tem respirações que esquentam mais o sangue. E aí tem várias outras. Depois eu vou te passar algumas aí complementares que vale a pena. Eu faço um Inhofe todo dia de manhã. Todos os E, dias. e essa respiração aí que fez com que esse cara tivesse não sei quantos recordes, né?
28 recordes. É, sinistro. Subiu, o cara escalou o Everest 2 vezes sem camisa. Ah, não só maior distância percorrida no gelo, a nada. No gelo. Foda. 10 minutos embaixo do gelo, sem ter sido queimado, sem nada. Super humano. Muito da hora. Show. Alguma pergunta, gente? Acho que o Thiago caiu aí. A gente vai para nossa prática aqui. Vocês passaram um domingão que hoje está um dia lindo aqui em Vitória, depois de ter tempestade. O Thiago me mandou mensagem falando que a internet dele caiu. Então, estamos gravando aqui. Bom que aí ele vai entrando no meio do caminho, que é para também tomar o tempo de vocês. O que vai ser essa nossa prática, gente? Nós vamos fazer... Normalmente, essa respiração são 3 rounds, né? São 3 formas. Eu vou fazer com vocês 2, para vocês sentirem o efeito. E aí depois vocês podem replicar ela depois 3 vezes. A respiração são 3 rounds de ciclos de respiração. O que nós vamos fazer? Nós vamos respirar, pode ser pela boca, se o nariz estiver entupido. Eu gosto de fazer pelo nariz, mas... Só que esse respirar, a gente tem 2 balões no nosso corpo. A gente tem o tórax e a gente tem a barriga, que é o diafragma. Aí, normalmente a gente só faz assim, ó. A gente só cresce aqui, né? Então, a prática é... Sempre tem mais ar para puxar. Já perceberam isso? Puxa o ar. Puxa mais. A gente consegue puxar mais. O nosso pulmão ele aguenta 6 litros. A gente só usa meio. Olha que louco. A gente só usa meio na respiração. Ele aguenta 6. Então, a gente vai fazer essa respiração o máximo e soltar. Só quando a gente soltar, não solta tudo de ficar... Não tem mais nada. É soltar. Se eu fizer mais força, sai mais. Se eu fizer mais força, sai mais. Mas a gente não quer soltar tudo. A gente vai puxar peito e barriga e vai soltar tudo. Façam comigo 3, só para vocês pegarem aqui o ritmo. Você pode fazer aqui, ó. Mão no peito, mão na barriga. Já estão treinados. É essa respiração que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer 30. A gente vai fazer 30 vezes. Então a gente vai puxar o ar 30 vezes, soltar 30 vezes. Como se fosse uma onda. Puxa, solta. Puxa, solta. Sem forçar. Sem precisar ser uma coisa... Na 30ª, que a gente soltar, nós vamos ficar sem ar. Prender o ar sem ar. Soltei. E vamos prender por 30 segundos. Eu vou calcular aqui, vocês podem ficar tranquilos. Depois que a gente prender sem ar por 30 segundos, a gente vai puxar. E vamos segurar com o ar por 15 segundos. Seguramos com o ar 15 segundos. A gente solta e faz mais um round. Pegaram? A gente vai fazer 30. Na 30ª, a gente puxa, solta e prende sem ar. 30 segundos. Depois a gente vai puxar o ar e segurar 15. E depois a gente vai respirar normal. Vamos fazer 2 rounds só para vocês sentirem. Se quiserem fazer 3 depois, fiquem à vontade. Eu vou orientando vocês vão aqui comigo, vocês podem ficar à vontade. Essa respiração é muito importante. Sentado ou deitado. Do jeito mais confortável. Eu gosto de fazer sentado. Tem pessoas que preferem fazer deitado. Nesse caso aí, se vocês conseguirem me ouvir e quiserem deitar, podem ficar tranquilos. Ou mesmo sentado aqui comigo. A gente vai fazendo. Muito importante, não cruze as pernas, porque o fluxo sanguíneo vai ter um fluxo muito alto. Outra coisa que pode acontecer, vocês podem sentir palpitação na mão, no braço, vocês podem sentir um pouco de arrepio na nuca, na barriga, vocês podem sentir alguma latejando aqui no rosto. Muita gente sente muito aqui. É completamente normal. A sensação vai vir, é o seu corpo tentando te sabotar, mas fica tranquilo. Vocês não vão morrer, não vão desmaiar. Se sentir muito desespero, volta a respirar, mas não é normal. Só para antecipar, porque vocês vão sentir alguma coisa fisicamente, e é isso que a gente quer. E é isso o seu corpo trabalhando. Todo mundo é preparado? Todo mundo é comigo? Então, vamos começar como uma onda, puxando o ar.
Inspira, expira. Inspira, expira. Vai no seu ritmo. Expira. Isso, estão muito bem. 12. Inspira. Inspira. Não precisa puxar forte. Expira. Inspira. Já vão sentindo o efeito. A mente já começa a ficar mais lenta, mas é isso. Solta. 20. 10. Só mais 5. Dê o máximo de você agora. Isso. 3. 2. Puxa. Solta. Segura agora. Se quiser fechar o olho para sentir. Deixa o seu corpo conversar com você. Perceba onde está mais conversando. Sinta o efeito do seu corpo agora. Muito bem. Já estamos quase finalizando. Seu corpo está trabalhando. Isso. Vamos puxar em 3, 2, 1. Puxa o ar. Prende agora. Estamos com muito oxigênio. Sinta o efeito. Solta em 3, 2, 1. Ó. Puxa o ar uma vez. Solta. Já vamos. Segundo round. Vamos lá? Bora. 1, 5. Isso. Solta. Puxa. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Puxa. Vai sentindo o seu corpo. Inspira. Solta. Está conversando com você. Solta. Já está começando a sentir os efeitos da oxigenação. Solta. Inspira. Puxa. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. É isso, vocês estão muito bem. 1, 2. Solta. Puxa. Solta. Deu o melhor de você agora, mais 4. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Agora puxa. Solta. Segura sem ar. Tentar ficar agora 1 minuto. Se você sentir que precisa puxar, não tem problema, puxe o seu tempo. Quando você voltar a inspirar, segura 15.
Se você sentir que você consegue ficar mais tempo, te convido a ficar mais tempo. E quando você sentir que está no seu limite, você puxa e retém por 15 segundos com o ar. Faça no seu tempo, sinta o seu corpo. É agora que ele está começando, é agora que você está sentindo os efeitos dessa oxigenação. Permita que ele se desafie também. Sente os efeitos. Mais 10 segundos. Dê atenção naquele lugar que está latejando, que está mexendo. Pode puxar o ar em 3, 2, 1. Puxou. Segura. Solta devagar em 3, 2, 1. Quando soltar, continua com os olhos fechados um pouco. Respira normal. Vai sentindo seus alvéolos do nariz abrir mais. Seu pulmão parece que ele está maior. Seu tórax ampliou. Sentir a sensação que você também tem no seu rosto, no seu corpo, aquele lugar que estava latejando. Solta a atenção nele de novo. Vê na ponta dos seus dedos. Sente a ponta dos seus pés. A ponta do seu nariz. Sinta o efeito. Você está hiper oxigenado. Estamos agora experimentando um excesso de oxigênio dentro do nosso corpo. Como seu batimento diminuiu. Nesse momento, você está dando atenção só para o seu corpo. Nada mais está passando pela sua cabeça. Daqui é um convite para meditar. Depois de uma respiração dessa, você consegue, para quem tem dificuldade de meditar, esse é o time. Daqui você vai para os seus 5 minutos. Podem fazer o terceiro round na sequência. Podem fazer até 4, 5. Depende muito do seu grau, do seu estado. Eu faço essa respiração todos os dias, 3 vezes. De manhã cedo, eu acordo, tomo minha água, faço meus alongamentos. Depois eu faço uma respiração alternada pelo nariz, né? Puxa por um lado, solta pelo outro. Puxa por um lado, solta pelo outro, para aquecer meu nariz. E depois eu faço essa prática. E eu medito. Vocês podem fazer ela de manhã, de tarde, antes de dormir. Ó, eu fiquei lento, eu não fiz ela completa com vocês. Já fiquei um pouco mais lento. Espero que vocês estejam bem. Como é que tá aí? Sentindo? Essa é uma experiência. E aí, Raul? Não achei que conseguiria segurar 1 minuto sem ar e Ficou. ficou. Eu já fiquei 3 minutos. A primeira é menor. A cada segunda, a terceira você fica mais tempo. Se você fizer uma quarta e uma quinta, você percebe que o tempo vai, cara. E aí você começa a ver que o seu limite é você que põe. E aí, quanto mais você consegue expandir o seu pulmão, mais oxigênio você tem durante o dia. E se você fizer essa... Olha o que a gente acabou de fazer. A gente fez um crossfit no pulmão, gente. Crossfit. Isso está fazendo com que você tenha mais elasticidade pulmonar. Então, durante o dia, você vai fazer o quê? Quando você sentir que a ansiedade vem, você vai ver que ela passa mais rápido, porque o seu corpo está acostumado a fazer essa respiração. Por isso que é uma prática que tem que ser feita diariamente. Acabamos de usar a nossa principal tecnologia, que é a respiração. Isso foi uma das, temos mais de 90 práticas. Só para abrir um pouco a cabeça, espero que vocês tenham gostado. Isso que eu quis trazer para vocês. Gratidão por me ouvirem, pelo tempo aí disponível. A gente ficou aí 1h30. Foi muito produtivo. Só agradecer. Parabéns, Rafael. Parabéns. Gostei muito. Gostou, Roberto? Não sabia, eu trabalho com tanta tecnologia, eu disse, mas tecnologia do sono, tecnologia, eu disse, mas aí tecnologia é todo o procedimento, né? Seja ele humano, hardware, aplicado, né, a determinado fim, né? Parabéns, gostei da técnica, né? Primeira vez que eu faço na minha vida esse procedimento aí. Cara, muito bom.
Você Viu? supera a tua expectativa, assim, ficou 1 minuto sem respirar. Cara, levava mais tempo ainda, sem respirar. Esse procedimento, muito bom. Gostei, parabéns. Parabéns Boa, pela dinâmica, didática, né? O teu entendimento, né? Você passou o assunto perfeitamente. Gostei. Parabéns. obrigadão, Beto. Como fez Obrigado. sentido para você aí? É mais uma pílula para o nosso dia, para você carregar para você. Você vê a ferramenta, a tecnologia que está aqui. Vou usar ela agora, cara. Nossa, não sabia. Que bom, fico feliz de ter contribuído. Bruna, Josi, Raul, alguma coisa? Acho que não, tá todo mundo aí, mas aquele aspecto, né? Aquele ar. É isso, pessoal. Agradecer a vocês aí. Muito obrigado pelo convite. Raul, obrigado aí por participar. Quero estar nos próximos encontros aí de vocês também. E fico muito feliz de conseguir também trazer isso, né? Porque a gente trabalha com muita alta performance, a gente trabalha com rotina e tudo mais, então são coisas que muitas vezes a gente negligencia por falta de entendimento. Agora que vocês sabem, vocês não vão conseguir mais não saber, né? Agora que vocês viram, não tem como mais dizer. Então agora é buscar mais informação sobre sono, buscar mais informação sobre respiração, que isso vai com certeza potencializar e auxiliar vocês aí em qualquer aspecto que seja profissional, pessoal e principalmente nessa quesito de produtividade e saúde, ser mais inteligente, ser mais rápido, ser mais feliz. Acho que esse é o nosso principal foco, né? Antes da alta performance, a auto performance. Isso é a auto performance, é eu performar comigo mesmo, para depois eu performar no ambiente, no mundo. Obrigado, Bruninha. Gratidão mais uma vez. Aí, ó. Foi muito da hora. Legal. Estão me ouvindo, gente? Foi muito da hora a sua palestra, tá? Algumas coisas assim. A gente é curioso, não foi o que você falou, é mal de engenheiro. A gente é muito curioso, vê umas paradas assim, então eu já tinha visto a questão da respiração, eu estava usando isso principalmente para academia. Cara, é incrível, você começa a conseguir mais coisa, pegar mais. É muito legal. Sem você É fazer isso aí. assim, nada entre aspas, né? E aí, eu queria só deixar a seguinte pergunta, né? Como a gente tem uma rotina bem estressante aí, depois a gente deixa uma mensagem final para te liberar também, porque você tem seus compromissos. Quantas vezes é indicado fazer isso? Uma de manhã, uma de tarde, uma de... Não tem contraindicação. Travou aí? Só o Raul travou. Eu botei no chat, gente, meus... O Raul e Roberto, parece. Travou para mim que o Raul é Roberto. O Roberto tá ali, ó. Para mim tá normal aqui. Mas Acho que o Raul vocês travou. estão travando para mim. Raul. Eu botei aqui os arrobas aqui, gente, meu WhatsApp também, vocês ficarem à vontade para me se conectar. Raulzito, cadê Raul? Pai, domingo de manhã é o auge da conexão, né? Todo mundo tá usando aqui. Acho que o Raul é meu vizinho, eu tô usando o Wi-Fi dele. A gente mora aqui bem pertinho. Bom, respondendo aí também, acho que Raul voltando, essa respiração, essa é uma prática que vocês podem fazer, não tem contraindicação, sim. O ideal é não fazer depois de comer, sim, acabou de comer, não faça, porque qualquer tipo de prática que você mexe com prender, soltar, com o estômago cheio. Tá, Raul? Estava respondendo aqui. Não tem contraindicação, nem quantidade de vezes, só não é ideal fazer depois de comer. Sempre dá um tempo de barriga cheia para fazer. Pode fazer de manhã, se chegar de tarde, sentiu que está um pouco ansioso, cara, tô aí ansioso, senta, tira 10 minutinhos, faz ela. Antes de dormir, funciona muito bem. Quando eu estou com a cabeça muito acelerada, por exemplo, estou produzindo aqui, fazendo coisa, aí deu 9 da noite, eu falei, não preciso parar aqui. Deu 10 horas da noite, eu falei, preciso dormir, eu durmo 10 e meia. Aí 10 horas, o que eu faço? Eu sento, desligo tudo, faço a respiração. Aí eu posso deitar. Eu gosto de manhã porque eu ativo, né? Eu seto o meu dia. Eu programo o meu organismo para o dia. Então, antes de eu abrir o celular, antes de eu dar bom dia para minha esposa, para o meu filho, antes de eu ir para o mundo, eu já fiz essa respiração. Então, eu mesmo acordando ansioso, eu mesmo acordando acelerado, eu faço ela, o que eu faço? Eu venho para o estado que eu defino, meu estado zero. Então, faço ela de manhã e, às vezes, ontem eu fiz à noite. Ontem eu fiz à noite para dormir, porque sábado é dia acelerado. Então,
Você pode fazer ela em uma vez, 2 vezes, 3 vezes, à medida que você sentir necessidade. Caraca, legal demais, cara. Internet também tá. Deve ser o mesmo provedor do Thiago, porque tá caindo também direto. Mas agradeço pra caramba aí. Tá bom, trazer você e falar que vai ter um conteúdo foda, eu acho que não precisa nem anunciar isso antes, né? Eu acho que já é sinônimo. E, novamente, cara, você trouxe um conteúdo muito legal, eu gostei pra caramba. Tudo bem que eu peguei a parte mais de fim, só que seu conteúdo é sempre fantástico. Estou indo assistir ele no YouTube daqui a pouco, assim que a gente encerrar. Mas, Pô, cara, muito a tua presença. E mais alguém tem alguma pergunta? Porque aí a gente deixa uma mensagem final e agir para te liberar também, depois dessa mega aula aí que você falou sobre tecnologias humanas. é isso. Então, deixa uma mensagem para nós, cara. Mensagem, deixa eu pensar aqui. Eu sou o cara das frases, né, Raul? Sempre tem as mensagens prontas, porque são pacotes. Eu acho que a Você- principal mensagem é: você não consegue aplicar externamente aquilo que você não domina internamente. Então, quando a gente empreende, a gente está solucionando problemas, né? A gente traz soluções para o mundo real. Então, antes da gente conseguir trazer soluções para o mundo real de forma mais efetiva e procurar uma melhor forma de trazer a solução, vamos trazer a solução para nós. Vamos aplicar em nós soluções que são para manter a gente mais focado, para manter a gente mais feliz, né? Trabalhar mais uma vez a auto performance antes da alta performance. Eu acho que o autoconhecimento ele é essencial, ele é indispensável, mas antes do autoconhecimento nós temos que ter a autoconsciência, perceber que existe isso, que eu posso usar isso para depois eu aplicar isso, para depois eu ter uma alta performance, né? Então acho que trazer a autoconsciência para tudo que a gente faz, principalmente para empreender, eu preciso empreender comigo mesmo. Eu sou um empreendimento, eu sou uma máquina. Em qual setor do meu corpo eu preciso trabalhar? É minha mente que eu preciso trabalhar, é minha saúde mental, é minha saúde física que eu preciso trabalhar, são as minhas relações com as pessoas ao meu redor, o que eu preciso trabalhar primeiro para depois eu desenvolver soluções para o mundo. Então, ter mais autoconsciência, eu acho que é a primeira mensagem, para que a gente consiga ter uma auto performance, para depois a gente buscar um autoconhecimento, para depois a gente buscar uma alta performance, para depois a gente buscar solucionar. Eu acho que a gente tem que se botar primeiro, né? Eu costumo falar que é a frase mais famosa de vovó, frase de vovós, né? Ela não casa apaixonada, meu filho, olha, cuidado com isso. Acho que a frase mais famosa das vovós que a gente tem que usar é se amar primeiro. E acho que se amar primeiro é você primeiro cuidar de você, olhar para você, para depois você cuidar do outro e olhar para o outro. Então, nos ponhamos em primeiro lugar, né? A gente costuma falar muito que a nossa sociedade é muito altruísta, mas seja mais alterista. Primeiro tenha abundância para depois distribuir, porque aí você só consegue realmente multiplicar quando você produz o suficiente para doar. Acho que essa é a nossa mensagem aí. Primeiro eu, depois nós. Né? Tanto que o eu vem antes do pronome tu, depois do pronome nós. Então o eu já ali já precisava ter posto isso. A gente se botar em primeiro lugar, que a gente esquece muitas vezes disso. Cara, a Exato. mensagem final foi fantástica, digna do Yoda. Mas Yoda, é isso. Luminosos seres somos, né? Eu gosto pouco, né, dos sábios, dos mestres. E a gente busca sabedoria sempre. Cara, Gratidão por me ouvirem. Muito obrigado pelo espaço, pelo tempo. E vamos que vamos. Vamos junto, vamos longe, né? Vamos junto, vamos longe, ó. Simbologia sempre aí, ó. nós que somos Aprendeu. gratos aí por esse conteúdo, cara, Vida fantástico. longa e próspera. Parabéns. E, cara, seu conteúdo não tem nem o que falar, né? Agradeço pra caramba aí em nome do Connection, já que nosso amigo Thiago, infelizmente, teve um problema com a internet. Foi, assim, maravilhoso e provavelmente era a mensagem que eu, particularmente, estava precisando ouvir. Genial, Bom, Rafa. Muito obrigado em nome de todo o Connection, em nome do Rafael, que teve, infelizmente, esse problema, em nome da Josi, e também em meu nome, porque você é um amigo pessoal e conseguir trazer você para cá foi algo maravilhoso, acho que para todos nós.
Obrigado pelo convite. Adoro estar em pessoa. Vamos que vamos. Valeu, gente. Ótimo domingo. Valeu. Valeu, ótimo domingo.